Boques do Santista. Aqui você encontra uma variedade de peixes e frutos do mar todos os dias. A maior variedade de pescados da região. Estamos há mais de 40 anos oferecendo uma grande variedade de peixes e frutos do mar, frescos e selecionados. É isso mesmo que você ouviu. Além da melhor qualidade nos pescados, oferecemos atendimento personalizado para lhe ajudar na escolha do melhor peixe ou fruto do mar, para deixar a sua receita ainda mais saborosa. Produtos de qualidade e ótima procedência. E para melhor atender você, fazemos entregas a domicílio. Corra, não perca o seu tempo. Liga agora mesmo. Telefone 13 3261 3858 ou 13 3261 1483. Venha e faça-nos uma visita. Estamos localizados na Praça Gago Coutinho, Boques 3 e 4, em Santos. Acesse o nosso site www.boquesdosantista.com.br e fique por dentro das nossas novidades. Estamos também no Facebook, facebook.com/Boques do Santista. Marmoraria Santista, desde 1940, atendendo você, cliente. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados. Trabalhamos também com escadas internas, fachadas, lavatórios e revestimentos em geral para seu escritório ou residência. Temos também cubas de qualidade e requinte sofisticado. Aqui você encontra também vasos decorativos e muito mais. Corra e faça já o seu orçamento. Telefone 13 3232 2204 ou WhatsApp 13 99740 3830. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Avenida São Francisco, número 262, no centro de Santos. Acesse também o nosso site e fique por dentro das nossas novidades. www.marmorariasantista.com.br. Salve, salve, seja muito bem-vindo, bom dia, quarta-feira, 7h08. Estamos começando o nosso Sem Papas na Língua, diariamente necessário aqui pelo Conexão 013. E você pode acompanhar através do YouTube, no Conexão 013, já ativa o sininho lá para receber todas as notificações dos programas que vão ao ar pelo Conexão 013 e também o Sem Papas na Língua, pelo site www.conexão013.com.br, pelo aplicativo Conexão 013, pelo Facebook, pelas redes sociais, você fica bem informado com o nosso diariamente necessário Sem Papas na Língua. Você que nos acompanha através da Impacto FM 101,3, seja bem-vindo, graças a Deus, numa parceria muito bacana com a Impacto FM, para você que vai levar os filhos para a escola, que vai trabalhar, que está fazendo o trabalho aí no aplicativo e acompanha o nosso Sem Papas na Língua. Ela está aqui, já posso, fazendo ali o seu alongamento, doutora Elizabeth Dotti, bom dia! Bom dia, William, bom dia, nobre bancada. Hoje eu vou fazer visita de médico, vou ficar um pouquinho com vocês, porque eu não consigo ficar longe de vocês e já estou saindo. Porque tem que cobrir aí uma área da saúde, porque está no enfrentamento direto contra a Covid-19 e nesse mês de julho vai suprir ali algumas demandas na área da saúde, justamente no enfrentamento da Covid-19, porque não está fácil para médico, enfermeiro, pessoal da área da saúde, né, doutora? É isso mesmo, William, a gente está muito cansado, muito esgotado, lógico. Tem um juramento, a gente está muito firme, está trabalhando, mas está todo mundo cansado, está todo mundo esgotado. Mas estamos vendo resultados, estamos vendo muita melhora. Você está vendo que os nossos leitos a ocupação de leitos está diminuindo, o número de infectados está aumentando, mas a ocupação de leitos diminuiu.
que era o que a gente queria. Então, a gente está vendo o quê? Resultado da vacinação, resultado dos cuidados. Exatamente, a ideia, e se imagina que seja ali um reflexo dessa alta vacinação, porque Santos tem mais de 70% da população vacinada pela primeira dose, portanto, é um sonho de consumo do Brasil, né? E a gente já tem notícias de pelo menos 40 cidades no Brasil que não tem casos de mortes por Covid-19. É um número também que, dependendo do ponto de vista e dependendo do canal de notícias que você acompanha, é só 40 cidades, e dependendo do canal de notícias, como aqui, por exemplo, a gente diz, poxa, são 40 cidades e que venham muito mais sem nenhum caso de morte por Covid-19, né? E Santos acaba saindo na frente. Aliás, Santos tem despontado em várias áreas, inclusive na política, né? Porque ontem foi divulgado, né, de forma ampla por toda a mídia, né, a indicação de André Mendonça como ministro do Supremo Tribunal Federal, porque ele, inclusive, foi ministro da Justiça, santista, e hoje a gente vai falar também sobre esse assunto aqui no Sem Papas na Língua. Doutor Vitor Vitório, muito bom dia. Bom dia, William. Bom dia, doutora Beth. Bom dia, doutor Cláudio. Seja muito bem-vindo, doutor Rafael. Bom dia, é uma alegria tê-lo conosco. Vou deixar um bom dia aqui também para o nosso amigo Leandro Matsumoto, que hoje não pôde vir, mas sua presença fará falta a todos os nossos web espectadores e o pessoal da Rádio Impacto FM. 7h12, doutor Cláudio Cândido, bom dia. Bom dia, William. Bom dia, doutora Beth. Aqui, o nosso coraçãozinho aqui, tá bem vermelho, né? Que lindeza! Bom dia, doutor Vitor. Bom dia, doutor Rafael. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui, é uma satisfação, né? Tenho certeza que os nossos web espectadores também estão satisfeitos com a vossa presença, que muita dúvida sobre relação de consumo, a gente sempre tem coisa do dia a dia. E é verdade, como o William disse, né? Nós temos que ficar lisonjeado de ter aí um nome aí no Supremo Tribunal Federal, provavelmente indicado para a vaga de ministro, né? Aí, se é uma boa escolha, nós vamos discutir aqui depois, né? E é um rapaz novo, né? É um profissional, né, que é advogado, né, da União, e é novo, doutor, o dono do canal Quaresma, o canal do Quaresma, que vai, a partir de hoje, fazer parte definitivamente dessa bancada, e eu espero que por muito e muito tempo. Seja bem-vindo, meu amigo, meu irmão, Rafael Quaresma. Doutor, bom dia. Bom dia, William, que alegria, obrigado aqui pela acolhida de todos, cumprimentar os meus amigos aqui, os meus colegas de bancada, doutor Vitor, doutor Cláudio, em especial a nossa doutora Beth. Também deixar o meu abraço ao coração aqui também para ela. Não é só o doutor Cláudio que faz, não, viu? E deixar o meu abraço para o Leandro. Não, você não fica com ciúme. Eu estou chegando agora, mas eu já estou no coração. Estou na onda do coração. Olha lá, o William também. E deixar o meu abraço para o Leandro Matsumoto. Me desejou as boas-vindas aqui. Vamos começar com o pé direito. Uma alegria, uma satisfação estar com todos vocês. Muito bem, vamos trazendo as notícias e informações, e você pode mandar mensagens para a gente através do YouTube, claro, nas mensagens que você vai lá nos comentários, fica à vontade, e passa para os amigos aí, compartilha com o pessoal, porque a discussão hoje vai ser boa. A gente recebe a deputada estadual Janaína Pascoal hoje aqui a partir das 8 horas da manhã para discutir vários assuntos, e ela é, como diz o nome do programa, sem papas na língua. As pessoas sabem, né? Então a gente já tem a noção de que o programa terá opiniões, diria eu, bem contundentes, além dessas de competência que nós temos normalmente nas quartas-feiras, mas da deputada estadual Janaína Pascoal a partir das 8 horas da manhã. Bom, Brasil já é o 4º país do planeta que mais vacinas aplicou. Ainda assim, a média de mortes continua alta, hein? Anvisa propõe restrição de uso de vacinas contra a Covid-19 de vetor adenoviral em grávidas. Senador discute com o advogado de Carlos Wizard e ameaça chamar a polícia legislativa para retirá-lo da CPI. Em reunião ministerial, Bolsonaro confirma a indicação de André Mendonça para a vaga do STF, no lugar de Marco Aurélio Mello, que semana que vem se aposenta. E a partir das 8 horas nós estaremos com a deputada Janaína Pascoal. Bom, informações, notícias e muitas opiniões. Preciso dizer o seguinte,
A gente precisa cuidar da nossa casa, do nosso quintal e não... Sabe aquela história antiga? Não deixa a água parada, porque o mosquito da dengue, ele pode causar muitas doenças. E a doutora Beth falava aqui, e claro, as pessoas conhecem, o Aedes aegypti, ele causa dengue, chikungunya, zika. Aí ela me disse que tem mais 20, é isso, doutora? 20 subtipos. Isso, exato, tem mais 20 subtipos que não foram ainda, foram catalogados, mas não foram passados para a população, que podem também causar doença. Então, assim, para as pessoas entenderem a importância daquele trabalhinho de formiga, né? De olhar o ralo, de olhar se tem pneu cheio d'água, o potinho com planta. Tudo isso parece uma coisa muito folclórica? Não, isso é real, isso é sério. Nós partimos de 4, 5 casos para 6 mil casos de chikungunya. Chikungunya é muita que explodiu, gente. né, em Santos, os casos de chikungunya. Então a gente precisa fazer a nossa parte aqui. É lógico que o poder público tem as equipes para fazer a parte deles, mas em função da pandemia se expõe menos as pessoas, inclusive os funcionários. Então a gente precisa cada vez mais cuidar do nosso espaço ali. Então muito cuidado, não deixe água parada no seu quintal, na sua rua, cuide, jogue aqueles vasos, né, que normalmente ficam ali durante muito tempo. Não vamos esquecer do combate ao mosquito, porque não está fácil não. Ah, mas nós estamos no meio da pandemia, então... Além de todos esses problemas, nós temos ainda a pandemia. Ou, além da pandemia, todos os outros problemas causados pelo mosquito Aedes aegypti na região. 7h17, intervalo comercial. A gente volta já já, porque aqui, ó, é sem papas na língua. Quero pizza. Quero qualidade, quero tradição. Quero pizza. Quero sabor de verdade, a melhor da região. Sempre chego em casa rapidinho. Massa fina, quentinha, com aquele cheirinho. Simplesmente uma delícia. Quero pizza. Ligue 3227-2727 ou nos siga nas redes sociais. Quero Pizza Santos. Quero pizza. Bem, já estamos de volta com o nosso Sem Papas na Língua, às 7h17. A doutora Beth vai nos deixar porque é uma participação relâmpago no Sem Papas na Língua. É uma participação relâmpago durante esse mês de julho, não é isso, doutora? É, com muita tristeza. Eu amo estar com vocês. Esse encontro aqui é fantástico. Vou me retirar. E o seguinte, William, a partir de agosto eu tô aí com você. Não vamos Tá de fazer volta, por Zoom, né? Tá não. de volta Chega. no programa. Muito A bem. gente Aí, mantém Julieta. distância, usa o álcool, a gente mantém distância. Essa coisa está me deixando muito nervosa. Não quero mais ficar à distância, não. Chega. Então, muito bem. E aguardaremos. E vale lembrar que hoje, em 30 endereços em Santos, você pode vacinar 36 mais. Tem 36 anos ou mais, está vacinando. E os caminhoneiros, lembra que nós falamos dos caminhoneiros do Porto que estavam reclamando? Bom, pois bem, caminhoneiros terminam hoje, né, tem até hoje para vacinar, de 18 a 35 anos, caminhoneiros portuários. Portanto, Santos também faz um trabalho e vem desenvolvendo ali grupos para poderem ser vacinados. E os caminhoneiros portuários também já estão sendo vacinados. Depois que nós colocamos aqui algumas questões, inclusive a reclamação dos próprios caminhoneiros, já havia um trabalho sendo feito ali para categorias e essa foi uma delas que acabou sendo agraciada pela vacina. Doutora Beth, muito obrigado pela participação. Não, William, mais uma vez. só uma coisa, William, muito importante o que você colocou. Você pode pensar na metade cheia do copo ou na metade vazia. Nós já temos 40 municípios. Puxa vida, maravilhoso o que você colocou. É isso mesmo. Maravilhoso o que você colocou. Estamos na metade cheia do copo. Essa é a parte mais importante. Eu vi ontem na mídia e acabei vendo em vários canais, e há 30 anos que eu trabalho na televisão e no rádio, então a gente conhece um pouco a linha editorial e a forma como são colocadas as informações e as notícias. E eu vi canais ontem dizendo, olha, só 40 cidades não têm mortes por Covid-19. E vi outros canais colocando, mas não dessa forma. Eu acho que a gente precisa comemorar que são 40 cidades que não tem uma morte, não foi registrada uma morte por Covid-19. E esse número, tem mais de 5 mil cidades no Brasil, claro. Mas esse número vai sendo gradativo, vai aumentando. Então é necessário que a gente tenha
porque essa CPI da Covid-19 é um verdadeiro circo que se armou, e circo não no sentido de circo que a gente conhece, mas de espetáculo. É isso mesmo. Não é? De espetáculo, porque não dá para comparar alguns políticos com palhaços, porque o palhaço não merece essa comparação. Ele é muito mais artista e muito mais importante do que alguns que são colocados ali nesse espetáculo para dar a sua opinião ou tentar minimizar a importância do que vem sendo feito ou tentar trazer um embate para o ano que vem, que nós estamos falando de eleição. De toda forma, a gente precisa valorizar. Mas é isso, doutora. Muito obrigado. Bom 7h21, viu? Bom dia a todos. Muito obrigada. Doutora Elizabeth Beijo. Cônsulo. Tchau, doutora. Doutor Cláudio. Se despedindo aqui da gente. Vamos lá, vamos começar então o nosso Sem Papas na Língua para trazer informações aqui, notícias. Olha, o Brasil registrou 754 mortes pela Covid-19 e 25.796 casos da doença somente nesta segunda-feira. É a menor média de mortes por conta da Covid desde o pico da primeira onda. E o Brasil está contabilizando aqui 17.151.673 casos de pessoas recuperadas, além de ter distribuído 143.208.418 doses, sendo que 106.776.136 de doses aplicadas. O Brasil já é o quarto país do planeta que mais vacinas aplicou. Ainda assim, claro que tem um longo caminho pela frente, mas eu dou o exemplo de Santos, porque Santos está vacinando acima da média, já passou de 70% da população na primeira dose, e a gente precisa aprender com quem está na frente, porque não adianta aprender com quem fala, com quem só fala, tem que ter resultado. Você vai aprender com quem tem resultado, não com quem fica falando. Eu acho que esse aí é o caminho. Mas essa é a minha opinião. Vamos ouvir aqui o Dr. Cláudio Cândido. William, é minha opinião, e eu acho que é a opinião de qualquer pessoa sensata, né, a respeito desse assunto. Não tem dúvida, não é só aqui no nosso país, mas em outros países que já iniciaram a vacinação um pouco antes do Brasil, já estão tendo resultados favoráveis com relação à redução de casos importante, redução de mortes, né, e gradativamente a redução de casos. É óbvio que a redução de casos, ou seja, de infecção, só vai acontecer quando a grande maioria da população estiver vacinada. Por isso que é muito importante vacinar. É por isso que é muito importante, quando a gente faz aqui uma brincadeira, quando você publica numa rede social entre seus amigos e aqueles também que não estão na sua lista de amigos, mas que te acompanha. A foto da vacina ou o vídeo, né? Exatamente, o vídeo, a foto da vacina, isso é importante para incentivar, porque ainda tem gente, você sabe que esses dias eu estava conversando com um colega advogado, e ele me falou que tem uma irmã, que aliás é até minha contemporânea de juventude, mas ela hoje não está nem no Brasil, está na Austrália, né? Mas ela disse que não vai se vacinar. Então, isso é ruim, que, como ela, infelizmente, tem algumas outras pessoas ainda que pensam assim. Mas, então, é por isso que é importante que haja essa campanha, haja divulgação de que a vacinação é importante. Não importa, como se tem dito, qual a vacina que você vai tomar, não importa, você tem que se vacinar. Porque somente quando o maior número de pessoas estiverem vacinadas é que nós vamos diminuir o número de casos. Eu vejo nesses números que você acabou de divulgar e que, de fato, são números que são públicos, já tem reduzido o número de internação e UTI e, consequentemente, o número de mortes, né? Então, isso já é um grande alívio, até porque nós não aguentamos mais ver amigos nossos, ver notícias de pessoas que faleceram. Todo dia a gente vê lá um post em Facebook, um post em Instagram, em qualquer outra rede social, luto por um amigo, luto por um familiar, e é uma coisa quase que recorrente. Então, isso para nós... Essa semana eu perdi dois amigos. Pois é, isso é até um baixo astral para qualquer indivíduo. A gente começa o dia com uma notícia mesmo que seja uma pessoa que você não conheça, mas você vê que se veicula com uma certa frequência esse tipo de notícia.
Então, continue se vacinando, que vocês vão verificar que a cada dia esses números vão reduzir. Doutor Vitor Vitória. Olha, William, sem dúvida o que o Dr. Cláudio aí está dizendo para mim faz muito sentido também, né? Eu acho que é uma ansiedade que toda a sociedade tem e tinha aí já há algum tempo, né? De ver notícias positivas, de ver alguma coisa mudando nesse cenário. Acho que todo mundo tem a sensação de que já deu, né? Por mais que não dependa só de nós, né? É uma coisa que a gente sente conversando com as pessoas. E aí a vacina realmente está mostrando ser uma alternativa para isso. Os números aí também não mentem, né? Uma alegria de saber que aqui a nossa região tem tido aí um resultado tão interessante na antecipação da idade para os vacinados, porque isso tem sido realmente muito significativo aí no impacto e na repercussão. E aí fica também, né, nossos votos, né, de esperança de que as pessoas não se esqueçam que não é o suficiente, né? Porque a gente também vê que existem casos aí de pessoas que estão vacinadas, tiveram aí até a segunda dose e que também vieram aí a óbito em função do Covid. Então, manter aí todas as recomendações necessárias, como o uso de máscara, o álcool em gel, o distanciamento, evitar esse tipo de contato nesse momento aí ainda continua sendo muito importante. Mas eu vejo com bons olhos o que está acontecendo e oramos aí para que, se Deus quiser, para o final do ano, começo do ano, tenhamos aí um retorno àquilo que era a normalidade, né? Enquanto a gente discute a questão se as vacinas vieram e de que forma elas vieram, isso na CPI da Covid-19, a vacina boa é vacina no braço, doutor Rafael Quaresma. Sem dúvida, William. E você acho que iniciou muito bem aqui a abordagem da matéria e como excelente jornalista que sabe que a notícia ela pode ter esse viés mais positivo ou alarmista, enfim. E isso me parece que tomou uma grande proporção quando o assunto é a pandemia, né? Basta que nós tenhamos essa mesma dedicação para informar a população em relação a pontos positivos. Tem muita coisa ruim, muita coisa, como disse o doutor Vitor, que ainda se faz necessária em relação à postura da população. Não dá para a gente imaginar que a vacina resolve todos os males. E eu também conheço pessoas, infelizmente, que se foram já tendo sido imunizadas por completo, parcialmente, né, com as 2 doses, com 1 dose, enfim. Então, não é que a vacina representa ali, né, uma carta de alforria, enfim, um liberou geral, não é nada disso, mas é algo necessário, importante, e que bom que outras notícias positivas também sejam divulgadas para aplacar ou minimizar estas outras tantas ruins que nós vimos acompanhando aqui há mais de ano, não é? Em relação à média móvel de mortes, em relação ao total de infectados. Também temos o número ali de recuperados. Agora, veja só, William, me chama a atenção, né? Você disse que o Brasil é o quarto que mais vacina, né? A mais vacinar no planeta. Nós temos, salvo engano, as Olimpíadas começando, acho que dia 21 parece que já tem jogo, 23 Japão, é a abertura oficial no Japão, e lá no Japão há um problema grande em relação à vacinação, porque a população enxerga analisa a questão da vacina de outra forma. Então, nós não temos esse número tão expressivo lá no Japão. Então, veja que há situações e situações, e isso depende muito da forma com que se noticia, da forma com que se quer levar informação à população. E aí, falando um pouquinho mais, como fizeram os meus colegas, em relação à nossa área aqui, né, de Santos, São Vicente, Guarujá, também temos que reconhecer e elogiar aquilo que é positivo. 70% da população já com a vacina aplicada em primeira dose, dose única, e isso é mesmo também um motivo de alento e de comemoração, né? Então, que bom que nós já estamos nessa proporção, nesse percentual, e salvo engano, William, você falou aqui de Santos, mas acho que Guarujá está inclusive na frente. Me parece que no início da semana Guarujá vacinava já o pessoal ali na casa dos 30, 31, 32, alguma coisa assim. São Vicente também diminuiu um pouco esse número. Eu falo da quantidade de pessoas, né? Sai na frente na quantidade de pessoas vacinadas da população, né? Mais de 70%
da população já vacinada. Então, é a cidade que sai na frente. Agora, com relação à idade, São Vicente e Guarujá acabam saindo um pouco na frente em relação a isso, diminuíram essa fila, né? O que também é um ponto a se comemorar, né? Só para trazer mais uma notícia positiva, então, agregando a essa que você já falou, além do percentual que é mesmo exitoso, de 70%, essa questão da idade, agora dos caminhoneiros, também tudo isso são notícias positivas em meio a tantas notícias ruins que nós parece que nos acostumamos a receber e absorver ao longo desse tempo. Claro que sempre aconteceram coisas ruins, isso não é reflexo da pandemia, mas me parece, ao menos eu tenho essa percepção, que a partir da pandemia, durante a pandemia, se acentuou essa modalidade, essa forma até de alarmar a população e, de certa maneira, disseminar algo nocivo ali, ruim à população. Então, que bom que a gente começa também a ver uma luz no fim do túnel, porque isso era angustiante, né? Eu ainda falei da outra vez que participei, um dos problemas aqui, penso eu, não sei como pensam os doutores Cláudio, Vitor, é de que nós não termos uma data, não é? Uma noção de quando tudo isso termina, por si só é muito angustiante. É diferente você enfrentar um problema que você sabe, não é? Qual é o diagnóstico e qual é o término dele, e outro, enfrentá-lo sem saber o diagnóstico, a gente sofreu muito com isso, e sem ter uma mínima previsão, ali, uma previsibilidade do seu encerramento. Eu digo isso porque leis que foram feitas no ano passado pontuavam o encerramento da pandemia como sendo 31 de dezembro de 2020. E, infelizmente, essas previsões estavam absolutamente furadas, porque aquelas leis que tinham como data o 31 de dezembro do ano passado já foram prorrogadas para 31 de dezembro deste ano. E talvez, como disse o doutor Vitor, nós tenhamos essa volta à normalidade em 2022, início do ano. Talvez não, a gente não sabe. Eu acredito que sim, espero bastante que isso seja uma realidade. Muito bem, 7h32. Em relação à vacinação no Japão, ela foi acelerada em função das Olimpíadas agora, porque o Japão tem um histórico, aí tem uma história de 1970, de uma vacinação que acabou causando muitas mortes, e a população é sempre um pé atrás com vacinas, inclusive com vacinas experimentais, que é o caso da maioria das vacinas em relação à Covid-19. Mas em função das Olimpíadas que vão começar agora, o governo pediu para a população se vacinar, e há todo o cuidado em relação aos 12 mil esportistas, jornalistas, quem vai estar nessas Olimpíadas no Japão lá, que, aliás, as pessoas já estão confinadas em hotéis lá, porque as Olimpíadas vão começar daqui a pouco, daqui a 10 dias, pelo menos. 7h33, e aí, falando em vacina, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou, na última sexta-feira, que gestantes não sejam imunizadas com vacinas de vetor adenoviral, tecnologia utilizada nas vacinas Oxford, AstraZeneca e Janssen. Segundo a agência, trata-se de uma medida de precaução diante dos casos raros de trombose em combinação com a trombocitopenia, associados às vacinas que utilizam vetor adenoviral. A agência ressalta que dados sobre segurança dessas vacinas para grávidas disponíveis até o momento não são suficientes, né? Então, não se deve vacinar, segundo a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as grávidas com as vacinas imunizantes adenoviral, que são nas vacinas Oxford, AstraZeneca e Janssen. Quer dizer, não há casos confirmados que possam garantir que a vacina cause a trombose, mas há casos raros que já foram verificados, e por isso essa precaução, né? Então, enquanto a gente comemora aqui a vacinação, a gente também levanta uma preocupação em relação à própria vacinação, no caso das gestantes, doutor Rafael. Sim, é verdade, né? Aliás, isso mostra, William, como essa vacinação e até mesmo a criação da própria vacina foi feita de maneira muito rápida, né? Quando eu pontuei o Japão, é justamente em relação a esse receio e esse histórico que também deve ser considerado, né? Mas
ali a inclusão e a inserção do Japão na minha fala era justamente por conta dos Jogos Olímpicos e por conta dessa análise, vamos colocar assim, um pouco diferenciada em relação ao que nós pregamos aqui quanto à vacinação. E o aspecto da grávida, eu ouvi, inclusive, li, né, a respeito disso, dizendo da Coronavac, a primeira que se divulgou aqui, que se aplicou, né, na população, que ela cria, inclusive, essa imunização ao próprio bebê, né? Então, o bebê já viria imunizado em relação à vacina. Não sei efetivamente se esse dado é comprovado ou não, mas já se falou a respeito disso. Há muitas variáveis, muitos grupos que precisam ser analisados e esse me parece ser o grande complicador para uma resposta tão rápida quanto nós precisamos, né? Então, se nós analisarmos mesmo o histórico de vacinas, o prazo médio é muito superior ao que nós tivemos. Esse é um outro ponto que também me parece pode ser visto como algo extremamente positivo. Em menos de um ano e alguma coisinha ali, nós já tivemos uma vacinação em escala, aqui em larga escala, né? Então, isso, claro, é motivo de comemoração. Agora, nem todas as respostas, elas são conhecidas previamente. Você vai comprovando e obtendo estes esclarecimentos ao longo desse processo, né, de imunização. Então, as coisas vão acontecendo e a ciência vai respondendo. Doutor Cláudio Cândido? Isso é verdade. Eu já tenho dito várias vezes aqui nesse programa que essa questão aí de informação, eu acho que o governo tem pecado bastante. É óbvio que, como disse o doutor Rafael, a questão da vacina, o experimento, ou seja, todos esses testes de qualquer vacina, jamais seria aprovado num tempo recorde, como foi o caso da vacina contra a Covid-19. Que é um caso de emergência mundial, uma emergência sanitária mundial. Então, nós estamos aí fazendo um processo, todo o sistema de teste, de avaliação dos resultados da vacina, exatamente em tempo real, coisa que normalmente no desenvolvimento de uma vacina, isso é feito num ambiente menor, com análises, para se chegar a um resultado e identificar todos os efeitos positivos e negativos daquela vacina, que é um medicamento como qualquer outro. Então, isso é algo totalmente aceitável. Agora, quem compreende isso são pessoas como nós. Eu compreendo, o Rafael, o Vitor, você, o William, que nós estamos debatendo todos os instantes esse assunto. Mas a grande população não entende, não compreende, sabe, essa diferença. Daí que é importante os órgãos oficiais do governo, através de campanha publicitária, não só campanha jornalística, através de jornais, sessão na programação, mas principalmente órgãos oficiais do governo, como nós estamos aí comentando aqui, eu não sei se foi portaria, não sei como foi essa manifestação da Anvisa, mas nós estamos comentando, nós somos especialistas em saúde, mas nós estamos fazendo um raciocínio e tentando informar aquelas pessoas que nos ouvem e nos assistem. Mas, na minha opinião, e eu acho que qualquer pessoa sensata vai pensar dessa forma também, os órgãos do governo têm que investir em publicidade, em propaganda. De fato, esse governo tem economizado muito em termos de custo de divulgação, de propaganda. Eu sei que é uma preocupação, mas isso é importante. O governo, através desse órgão oficial, está informando exatamente essas diferenças, a diferença de vacina, o que pode acontecer, para não alarmar a população. Aí, como é que fica o povão? O povão vai tomar sua vacina e aí ele fica na dúvida se tem lá 2, 3 vacinas, qual que ele vai escolher, tá? Então, cada um começa a ter a sua opinião e sem ter muita informação, ter base científica para isso. Então, por isso, aí toda vez que tocar nesse assunto, eu vou me bater nessa afirmação. O governo tem que fazer uma grande campanha através de seus órgãos oficiais para esclarecer a população durante todo esse processo de pandemia. Tá? Espero que esse meu alerta, essa minha divulgação chegue em Brasília, chegue lá aos nossos governantes e para que eles tomem uma providência nesse sentido. Muito bem. Doutor Vitor Vitório, 7h40. William, eu penso da seguinte forma, né? Só para complementar aí até os pensamentos do Dr. Cláudio, Dr. Rafael,
mas todo medicamento, gostaria que primeiro consignar que gostaria que a doutora Beth estivesse aqui para tecer os seus comentários com muitíssima propriedade que lhe é advinda da profissão de ser médica, que está ali combatendo o Covid desde o início. Mas, como uma pessoa leiga nesse tipo de assunto, eu penso que todo medicamento, isso a gente sabe de conhecimento público e notório, todo medicamento ele possui aí a possibilidade de uma reação adversa, né? Então, quer dizer, pelo princípio, pelo sal que o medicamento tem, pelo princípio ativo que o medicamento tem, sempre tem reação. Nesse caso da vacina, é natural que existam aí inúmeras reações que estejam surgindo, porque, como você mesmo disse, William, ela é uma vacina experimental. Mas, por mais que as pessoas fiquem com receio, e eu confesso que eu, no início, fiquei pensando, poxa, mas toma essa vacina, não toma essa vacina, qual é a posição que eu devo tomar em função de ser algo experimental, de não ter tido aí o tempo necessário que as empresas farmacêuticas, que os médicos, que os especialistas ponderam e preveem como necessário para o tipo de recomendação para uma melhor, né, estatística, um melhor número para saber como ela reage. Mas, na verdade, a vacina está salvando vidas, né? Então, se a gente está observando que no dia a dia os resultados são aí comprovados numericamente, por mais que exista a questão política, a questão da mídia também querer conduzir as informações da forma com que lhe é conveniente, eu penso que dentre o que está sendo estudado aí, os especialistas e tal, e aí, mais uma vez, né, invoco a nossa especialista de plantão, que é a doutora Beth aqui, a gente vê que realmente, mesmo com esses problemas advindos aí das reações adversas, a gente tem tido um resultado positivo. Então, no saldo disso tudo, né, é a gente torcer aí para que cada vez mais os cientistas apurem, né, quais são as melhores formas, como foi feito aí, quer dizer, se houve um resultado que mostrou que possa, né, trazer um prejuízo para gestantes, interrompe, né? Então, a gente vê com isso, com essa notícia, de que os nossos especialistas, os governos estão todos atentos para essas reações adversas, que são naturais, como isso nós sabemos, possam ocorrer aí com toda a população que está fazendo uso da vacina. Então, acho muito importante essa informação e todos estarmos atentos a isso também. Então, atenção, você que é grávida, você que está grávida, as vacinas Oxford, AstraZeneca e Janssen, pela Anvisa ou por precaução da Anvisa, não são indicadas para que você possa tomar, ok? Essa informação 7h43. Agora tem um outro caso aqui, a gente está vendo aí esse evento da Covid. Ontem a fiscal de contratos foi dar um depoimento, foi um negócio assim, impressionante, tudo aquilo que foi colocado na CPI em relação à função desta senhora e também em relação àquilo que se queriam colocar de responsabilidade nessa senhora na condução dos contratos com as vacinas. E o detalhe é que isso vem de longa data, essa forma como os senadores lidam, acusam, dizem que as pessoas fizeram sem sequer ter ali o crime propriamente dito, como já foi colocado. Eu acho que para você, por exemplo, estão dizendo, e não estou fazendo defesa, senhores, é apenas, eu vou fazer aqui uma consulta aos advogados, não estou fazendo defesa, não é isso. Mas assim, o presidente está prevaricando, certo? Prevaricou porque sabia, segundo a informação do tal Meneghetti, sabia porque foi levado a ele e foi cobrado uma propina de $1 a mais em cada vacina e nada fez. Então, mas o tal do senhor Meneghetti foi à CPI para dar o seu depoimento e lá na CPI ele fez a denúncia. Então seria um suposto esquema que não foi realizado, ou seja, foi pedido $1, não foi realizada a compra, a negociação não aconteceu, mas há a denúncia de prevaricação do presidente da República. Ora, senhores, a minha pergunta: você pode prevaricar mesmo não tendo a questão do crime, por exemplo? O fato não foi consumado, não é nem o crime, mas o fato não foi consumado. Mesmo assim, há uma prevaricação? Isso é uma pergunta técnica.
E eu gostaria que vocês fossem um pouco rápidos nessa resposta, se é possível, né? Doutor Rafael, vamos lá. Não, acho que pode conversar até o doutor Vitor aqui, que é o nosso especialista, não é? Em direito penal, ele fala na sequência lá. William, objetivamente aí, né? O que a gente tem que ver, primeiro ponto, para a gente analisar qualquer questão, se há ou não, precisa haver a instauração do procedimento legal, né? Não tem crime, não tem apuração sem que haja uma instauração de um procedimento legal. Agora, se aí o funcionário público que tem esse encargo, essa função de atribuição, deixar de fazer de ofício, a lei diz que é clara quanto à questão da prevaricação. O que eu penso, de uma forma bem técnica, agora falando e objetiva, porque você pediu para que fôssemos aí o máximo de objetivos, é que precisa haver uma apuração dessas questões, né? O que a gente está vendo acontecer aí muito, em todas as esferas das discussões, seja na CPI, no Senado, na Câmara, e até com a presidência da República, como houve a questão da imputação das fraudes eleitorais nas urnas, é a coisa ficar de boca, como se diz no popular, né? Então, a gente precisa ter devidamente instaurado o procedimento regular para cada tipo de situação, por exemplo, o inquérito policial, a devida apuração, para daí sim a gente poder falar em prevaricação, em fraude, outras coisas. De resto, isso acaba ficando ao ar aí e passível de sofrer as sanções legais da parte que se sente ofendida para que possa apurar esse crime contra a honra, por exemplo, como se diz, tá? Muito bem, doutor Cláudio. Olha, eu também não sou um expert em direito penal, a gente navega e se vira aí como qualquer atuante na área do direito, mas eu acho que tem que ser analisado o seguinte, talvez aí uma outra oportunidade, o Vitor pode até abordar com mais profundidade isso. Todo crime, né? O direito penal analisa muito isso, a questão subjetiva das pessoas. Se a pessoa tinha intenção, ela queria realmente fazer isso, são questões aí que nós chamamos aí da intenção, do dolo, se esse crime é doloso, se esse crime é culposo, tal. Tudo isso tem que ser analisado. Agora, a questão do crime de prevaricação, que é quando você tem o dever, né, de comunicar ou deixa de praticar um ato que você deveria praticar, isso é uma coisa aí muito, muito genérica, né? Eu vou falar no Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem o dever, se ele tomar conhecimento de algo que possa constituir uma irregularidade, até criminosa ou não, ele tem o dever de comunicar às autoridades competentes, por exemplo, o Ministério Público ou qualquer órgão. Mas, muitas vezes, a gente faz esse requerimento em processo onde a gente identifica, por exemplo, um ilícito criminal e o juiz se posiciona e diz simplesmente, eu não vou oficiar, certo? Porque também você pode praticar, você pode se dirigir ao órgão e você pode oficiar. Então, eu pergunto nesse caso, esse servidor público, esse deputado que levou o caso ao presidente, tá? Ele não poderia também ter levado diretamente através de uma mera cartinha à Polícia Federal e comunicar o fato, né? Então, se você for avaliar dessa forma, então todo mundo praticou aí esse crime de prevaricação. É por isso que eu vejo que o procurador-geral, sem questões aí políticas, eu acho que ele preferiu aguardar a conclusão da CPI para eventualmente analisar se a Procuradoria deveria fazer uma apuração desses fatos ou não. Mas, enfim, como a gente vê lá no STF, esse envolvimento, o calor dos fatos, houve a determinação da ministra de determinar que fosse instaurado esse inquérito e o presidente fosse investigado. Então, eu tenho minhas dúvidas também se existe ou se não existe crime, entendeu? Isso como jurista. 7h49, Rafael. Bom, muito rapidamente, William, só para dizer que a questão me parece enfática ali, né? É necessário descobrir e analisar como se deu aqui a dinâmica dos fatos. Agora, eu não sei, acho que é uma história, não, assim, que quer se causar uma situação tanto quanto constrangedora e não sei se diretamente ou da forma com que se noticiou isso realmente alcança o objetivo necessário de vincular o presidente ou não. Agora, a gente não pode perder de vista aqui
a questão da própria CPI, né? Você falou no início em relação ao circo que se instala, isso e aquilo. Eu gosto sempre de enfatizar o seguinte aspecto, que é um dado objetivo. A CPI, né, enquanto comissão parlamentar de inquérito, ela não tem como função principal, aliás, a CPI até tem, mas o Poder Legislativo não tem como função principal a função investigativa. Isso cabe aos órgãos que o doutor Cláudio já colocou, ao próprio Poder Judiciário, na análise, né, destes fatos e dos casos que são levados ao seu conhecimento. Então, nesse aspecto, a gente não pode esquecer que é uma função atípica do Poder Legislativo. A função principal do Poder Legislativo é de criar leis, elaborar leis, e não de investigar. Então, quando se instala uma CPI, essa função secundária passa a se tornar ali o objetivo principal. E se nós olharmos no retrovisor as CPIs anteriores que repercutiram e o que elas produziram ali de elemento, de resultado para a investigação, foi muito pouco ali, não foi algo tão determinante, até porque em situações mais recentes, William, nós tivemos a investigação pelo Ministério Público Federal, pelo próprio Poder Judiciário, à margem da CPI, não se esperou a CPI para se dar início às investigações. Então, nesse caso, embora haja, né, essa sinalização de se aguardar o desfecho da CPI, a bem da verdade é que para apurar esse crime, eu entendi ali na sua colocação a sua dúvida, talvez ali a angústia, não é, que é da possibilidade deste crime ser tentado e, mais do que isso, praticado nessa modalidade culposa, né? Quer dizer, se é que há essa possibilidade, acho que esse é o X da questão. Então, não me parece que a CPI, resumidamente aqui, vá trazer a resposta para essa nossa dúvida, para essa nossa pergunta. Porque não é... Fala. Não, só para dizer, eu encontro o doutor Vitor Vittori, fala assim, doutor Vitor, eu vou lhe indicar alguns clientes, mas para isso o senhor precisa cobrar 10% a mais para o senhor me passar essa conta aí. Aí o doutor Vitor fala assim, olha, não quero saber desse negócio aí, não vou te pagar nada, eu tenho meus clientes, tenho outros caminhos e tal, não vou te pagar nada. Aí, o que eu faço? Eu vou lá no doutor Rafael e falo, doutor Rafael, olha, o Vitor, eu quis fazer um negócio com ele ou o Vitor vai lá no doutor Rafael e diz assim, olha, ele quis fazer um negócio comigo e não deu certo porque ele me cobrou, né? Ele me cobrou 10%. Aí você, Rafael, diz assim, tudo bem, beleza. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Você não aceitou? Não aceitei. Não andou? Não andei. Bom, aí, a partir disso, de repente eu me sinto doído, ou o doutor se sente doído e vai lá na CPI, fala um monte de coisa, e não tem nem competência para isso, né? Para poder representar. Porque agora estão dizendo que quem representa lá a empresa é o reverendo, né? Quem representa a empresa é o tal de reverendo, que foi colocado lá para representar essa empresa e não o Meneghetti. E aí você fica sabendo disso, aí você fala, bom, teve alguma coisa? Não teve nada, não quero saber disso, vamos seguir aqui, porque isso não faz parte do nosso escopo, do nosso negócio. Eu estou supondo que tenha sido isso. E a partir de uma outra afirmação, que eu vá lá na CPI e fale, você cometeu o crime de prevaricação. Como assim? Se o negócio não andou, se o negócio não foi, não tem crime. É uma suposta tentativa. E que se aconteceu tem que ser apurado. Não estou defendendo. Eu estou perguntando tecnicamente. Se não houve crime, não houve prevaricação. É a minha opinião. Agora pode ser uma opinião leiga. Sim, não, exatamente esse é o divisor de águas aqui, não é? Acho que esse é o ponto. A questão, aí eu, como não é minha praia, não sei responder aqui objetivamente, não sei se o doutor Vitor tem ou não essa resposta, né, da modalidade culposa aqui e também dessa forma tentada. Agora, no seu exemplo, acho que isso fica muito, né, bem ilustrado aqui para quem nos acompanha. Olha como se analisa o efeito e não a causa, né? Quer dizer, quem em tese também propôs esse suborno, enfim, alguma coisa fica relegada a um segundo plano e aquele
que tomou conhecimento, se é que tomou, e ainda assim não participou, acaba tendo, não é, os holofotes ali colocados. O que a gente vê, William, para fechar, né, na minha parte aqui, rapidamente ouvir os demais, é o seguinte: se tenta uma vinculação a qualquer custo ali. Veja que de toda maneira se tenta forte, né? alguma vinculação, e agora o que restou é a questão a questão não do suborno aqui, mas da corrupção, né? O que se quer chancelar ali é exatamente a questão da corrupção, que foi o que derrubou governos anteriores. Então, se a corrupção serviu para essa medida há tempos atrás, talvez ela sirva agora para o atual governo. Me parece, e aí falando politicamente, que é essa a leitura que se quer fazer, que é isso que se quer vincular ao atual governo. Eu não estou aqui também para defender governo um ou outro, não é isso, mas me parece que esse é efetivamente o propósito. William, oi. Só uma colocação rapidinho, eu sei que a gente está estourando no horário aí, mas como o doutor Rafael falou, a questão da modalidade culposa não é admitida no crime de prevaricação. Então, assim, a gente tem que, para a gente entender melhor essa questão da prevaricação, a gente tem que colocar aí os dois lados da balança, né? Ele é um crime funcional, quer dizer, a pessoa que tem que cometer ele precisa ser um funcionário público, e do outro lado, a gente tem que lembrar que o que está sendo tutelado, que o Estado quer proteger com esse tipo penal, é o princípio da eficiência, da celeridade, da transparência, princípios inerentes à administração pública, em detrimento ao interesse pessoal daquele que comete esse tipo de crime. Então é por isso que eu falei que é muito importante apurar, porque não é muito fácil, é uma figura penal meio complexa esse negócio. Então, pode ser omissivo, comissivo, então tem muita coisa envolvida nisso que precisa ser apurado aí para que a gente possa falar com propriedade, com certeza, sobre o cometimento ou não do crime de prevaricação. Por isso que tem que ter instauração de inquérito, né? Para que se apure a responsabilidade. Esse é o mínimo, mas aqui parece que é o seguinte: o poste está mijando no cachorro, ou a banana está comendo macaco. É um negócio impressionante aqui. E volto a frisar, não é defesa, é uma questão só de direitos e deveres também, né? E nesse caso, o que colocava num patamar acima esse governo era sempre o bater no peito do presidente Bolsonaro, dizendo nosso governo não tem corrupção. E aí os caras vão para cima e estão tentando a todo custo, porque a eleição está chegando aí. Bom, olha, mensagens aqui. Gilson Silva, bom dia a todos. O Agnaldo Benedito de Lima do Nascimento, bom dia a todos do Conexão. O wellingtonsouza.com.br, bom dia. Olha, fiquei sabendo da vacina vencida. Isso aí é uma informação que foi colocada pela Folha de São Paulo na semana passada. A Tribuna também fez a matéria, mas todas as prefeituras negaram veementemente que distribuíram de alguma forma a vacina com prazo de validade vencida, tá? As pessoas estão preocupadas com isso. Não se preocupe não, porque foram 460 doses segundo esse lote, mas as prefeituras, inclusive a Prefeitura de Santos, que recebeu em janeiro a vacina com lote que venceria em fevereiro, aplicou nos profissionais da área da saúde e tem aplicado vacinas aí num determinado dia, mas quase 12 mil pessoas foram vacinadas. Então, não se preocupe em relação a isso. Mensagens que chegam aqui através do nosso YouTube, e também tem mensagens aqui que chegaram do Facebook. Grande doutor Vitor, Hamilton Moura Rodrigues, bom dia a todos. Kika Cavalcante, bom dia a todos. Bom dia, Hamilton Moura, Sindicato da Saúde de Osasco e região está assistindo. Grande abraço para o pessoal, Sindicato da Saúde de Osasco aqui. Roseli Gomes Martins, bom dia. Doutor Cláudio Cândido Lemes, Neuza Gomes, bom dia. O Japão está exigindo vacinação de todas as comitivas, embora não obrigue sua população em fazê-lo. Mas eles também estão começando a se vacinar em função das Olimpíadas. Falaram que não era obrigatório, mas sem vacina não vai em lugar nenhum. Neuza Gomes está dizendo aqui, né? André Ruas, bom dia. Eu tomei AstraZeneca, tive reações. Um mês após tive Covid com sintomas mais leves. Faço acompanhamento em razão de algumas sequelas, mas estou viva.
graças a Deus, e que continue assim, tá bom? São 8 em ponto, vamos fazer um intervalo, já voltamos, já está tudo certo, já conversou, está tudo ok? Daqui a pouco o deputado estadual Janaína Pascoal conversando conosco aqui no Sem Papas na Língua, diariamente necessário. Voltamos em instantes, até já. Para realizar exames, o que você leva em conta na hora de escolher o laboratório? Confiança, credibilidade, tecnologia, respeito à vida. O Célula Mater tem tudo isso e muito mais. O Laboratório Célula Mater investe em tecnologias que visam benefício exclusivo da vida. São equipamentos de última geração que agilizam resultados de exames e promovem mais qualidade de vida para a população. Modernos maquinários garantem até 800 testes por hora nas áreas de hematologia, bioquímica, coagulação, toxicologia, além de um rápido e preciso analisador de íons. O atendimento é humanizado para priorizar a individualidade e privacidade de cada paciente com ética e transparência. As unidades mantêm um padrão de conforto, descrição e fácil acesso para bem atender mais de 100 operadoras de saúde, além de realizar exames particulares com preços reduzidos. É o compromisso com a vida em primeiro lugar. Quem examina qualidade prefere o Célula Mater. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício. Você, empresário ou profissional liberal, tem condições de atender mais clientes? Venha fazer parte da maior e mais bem-sucedida organização de Business e Networking do mundo há 36 anos em mais de 70 países. O BNI Brasil possui 210 unidades e está presente na maioria dos estados brasileiros. Mais de 850 milhões foi o valor em negócios fechados por membros BNI Brasil nos últimos 12 meses. E mais de 16 bilhões de dólares foi o valor em negócios fechados por nossos 275 mil empresários no último ano ao redor do mundo. Aumente sua rede de contatos e crie relacionamentos duradouros. Venha para o BNI Brasil. BNI, a maior e mais bem-sucedida organização de business e networking do mundo. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Sem Papas na Língua. Aqui é Sem Papas na Língua mesmo, 8 horas 2 minutos, transmitindo pelo YouTube Conexão 013, pelo site conexão013.com.br, pelo aplicativo, pelo Facebook, e você também pode acompanhar através da Rádio Impacto FM 101,3 para toda a região da Baixada Santista. Hoje a gente recebe aqui, além dos nossos amigos de bancada, os advogados Dr. Vitor Vitório, Dr. Cláudio Cândido, Dr. Rafael Quaresma. Hoje a gente recebe a deputada estadual Janaína Pascoal, hoje conversando conosco nesta quarta-feira, meio de semana. Seja bem-vinda, deputada. Muito obrigado pela participação aqui no Sem Papas na Língua do Conexão 013. Eu que agradeço o convite. Bom dia a todos. Cumprimento todos os colegas de bancada. Tá sol aí? O tempo tá bom, o sol já saiu, a temperatura já tá mais quente. Sempre é mais quente aqui na Baixada Santista. Em Santos a temperatura é 2, 3 graus a mais que São Paulo sempre. Então a nossa região é privilegiada por estarmos aqui no nível do mar normalmente, né? E Santos acaba sendo apontada aí, sempre está em evidência no cenário nacional. E aí já começo com a minha primeira pergunta, depois os nossos companheiros de bancada vão fazer a pergunta para a deputada. Eu já começo a falar sobre isso, porque nós temos aí a indicação, ou a declaração da indicação de André Mendonça como ministro do Supremo Tribunal Federal. A deputada tem alguma ressalva em relação a esta indicação e por quê? Olha, eu não sei de nada que desabone Acredito que será futuro ministro, né? Porque tão difícil o Senado colocar alguma objeção, então não tem não sei de nada que desabone o ministro. Eu, particularmente, entendo que uma pessoa na casa dos 60 anos seria mais interessante, né? Muito embora ele aparenta mais jovem, né? Mas ele já tem 48 anos. Mas, assim, é muito tempo no Supremo, sabe? Muito poder. O ministro do Supremo é mais poderoso do que o presidente da República.
Então, eu tenho em mente que uma pessoa na faixa dos 60 seria algo mais interessante. Teria 15 anos de Supremo, né? Mas assim, o ministro André Mendonça, pelo menos, confere, né, com as expectativas do eleitorado do presidente. Então, me parece que ele está honrando a confiança, né, nesta indicação que a população depositou nele. Muita gente está criticando porque ele fez um livro homenagem ao ministro Toffoli, porque ele trabalhou com o ministro Toffoli, mas todas as pessoas que têm vida profissional sabem, né, que nós temos experiências em vários órgãos, em vários escritórios, em várias causas, e não se pode também desmerecer uma pessoa, né, por ela ter trabalhado com A ou com B, ou ter participado do livro A ou do livro B, então tem que tomar esses cuidados. Do ponto de vista técnico, eu tenho uma preocupação, né, que eu externo aqui de maneira respeitosa com essa indicação. O ministro, ele tem requisitado a instauração de investigações com fulcro na Lei de Segurança Nacional, por pessoas que criticam o presidente. Então, eu imagino que se ele faz essas requisições, que ele concorda, né, que uma crítica ao presidente da República pode ensejar uma lesão à Lei de Segurança Nacional, pode gerar uma punição para quem critica. E eu não concordo com esse posicionamento assim de maneira nenhuma. Primeiro, porque toda autoridade está sujeita às críticas, né? Segundo, porque a Lei de Segurança Nacional é uma lei que tem uma reprovabilidade diferenciada. Então, não se pode usar essa lei para qualquer coisa, né? Para qualquer tweet, para qualquer frase. Mas não seria um contraponto ao, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, que instaurou o inquérito e agora, inclusive, arquivou esse inquérito lá das fake news ou das manifestações? Não. É interessante, porque todo mundo está vendo isso como um contraponto. Não, na verdade, uma pergunta, né? Não, eu quero explicar, porque o senhor não foi o único que levantou essa questão. A questão é a seguinte: quando as pessoas enxergam um contraponto, elas enxergam porque elas olham os agentes envolvidos. Uhum. Então, no caso das investigações requisitadas por André Mendonça, são opositores a Bolsonaro. No caso dos inquéritos instaurados de ofício por Alexandre de Moraes, são os defensores de Bolsonaro. Eu estou fazendo uma análise técnica, não importa quem sejam os agentes envolvidos. Os dois ministros usam equivocadamente, eu falo aqui sem medo de errar, a Lei de Segurança Nacional. Então, nós teremos dois ministros no Supremo Tribunal Federal que acreditam que podem cercear a liberdade dos outros, falarem, se manifestarem, criticarem, usando a Lei de Segurança Nacional. E eu, que sou uma defensora das liberdades individuais, né, sobretudo de expressão, manifestação, fico profundamente preocupada. Doutor Cláudio Cândido. Muito bom dia, deputada Janaína. Uma satisfação tê-la aqui na bancada conosco. Eu, como advogado também, eu sou um admirador do seu trabalho e da sua atuação. E eu acho que a política ganha muito com pessoas assim, da posição forte de defender opiniões como a senhora. Eu quero trazer uma questão aqui, vai ser um questionamento, aí eu gostaria, naturalmente, aqui esse programa, ele é assistido tanto por espectadores que defendem o governo de direita e também por espectadores que defendem o governo de esquerda. Isso é a questão da pluralidade política e nós temos que saber respeitar isso, né? A senhora foi uma das coautoras do processo de impeachment da ex-presidente Dilma, né? Junto com o professor Miguel Reale e também Hélio Bicudo. E a senhora viveu esses bastidores e atuou ativamente, inclusive, no processo de acusação. Na ocasião, a senhora ainda não era uma política, não tinha mandato, a partir daí que surgiu até a sua exposição na mídia e a senhora resolveu participar e hoje é deputada, representa aí, tem uma cadeira aí na Assembleia Legislativa representando o povo paulista. Hoje, a senhora está
no bastidor da política. Hoje a senhora está vivenciando a política. E nós temos esse episódio da CPI em Brasília, apurando eventuais irregularidades praticadas aí pelo presidente Bolsonaro. A senhora, em outras ocasiões, eu assisti alguns pronunciamentos da senhora. Inicialmente, a senhora disse que teria se arrependido de ter votado no presidente Bolsonaro, e aí, posteriormente, em outros vídeos também, a senhora se retratou desse seu posicionamento. E a senhora justificou a questão de falar no momento, em termos do momento, de razão e emoção. Ou seja, aquela entrevista eu falei com emoção, essa aqui estou falando com razão. Eu pergunto para a senhora hoje, conhecendo hoje a política, os bastidores da política, né? Não aquela visão que a senhora tinha lá em 2016, quando a senhora participou do processo de impeachment da presidente Dilma, mas agora, com essa visão, com essa experiência, conhecendo esse bastidor da política, a senhora se arrepende, tá, de ter sido uma das coautoras desse processo de impeachment da presidente Dilma? E uma segunda pergunta, a senhora vê nessa atitude que estão se atribuindo a esse atual governo, crime de responsabilidade a ponto também de se iniciar um processo de impeachment? Vamos lá. Não me arrependo. Acredito que foi um dos maiores benefícios feitos pelo país na história recente. O PT, né, era uma máquina de desvio de dinheiro público, muito embora o Supremo, em decisões políticas, né, tenha revertido várias condenações, sob o ponto de vista jurídico, todos sabem que essas reversões foram insustentáveis. Havia uma remessa bilionária de valores para países ditatoriais alinhados com a esquerda. Houve a utilização dos bancos públicos. O TCU fez uma investigação aprofundada que eu utilizei para apresentar a denúncia, então não tenho nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo. Me ressinto com relação ao governo Bolsonaro, porque eu vejo o presidente, seus apoiadores mais radicais, seus filhos, como pessoas que estragaram o meu trabalho. Eu quase me matei, né, para fazer aquele processo. As pessoas não imaginam como aquilo foi sofrido, como foi arriscado. E aí ele, né, surfa nessa onda, chega à presidência da República sem ter participado de nada disso, porque ele não participou de nada disso. E aí fica com essa palhaçada, né? Brincadeirinha, piadinha, rebeldia. Então, assim, eu me ressinto do desprezo, né, que ele mostra todo dia com o trabalho que eu tive, com o trabalho que os agentes da Lava Jato tiveram, porque mesmo divergindo em um ou outro ponto dos posicionamentos dos procuradores, do próprio magistrado Moro, foi um grande serviço prestado à nação, né? E o presidente desfez de tudo isso e ainda ele mostra para os jovens, né, para os adolescentes, uma direita que não é a direita que a gente quer mostrar. Então, assim, que fique muito claro isso, esse ressentimento, né, com relação ao que chegou ao poder. Eu não vejo, por exemplo, professor, eu li o super pedido de impeachment que foi apresentado pela deputada Joyce, o deputado Frota, o deputado Kim, deputada Gleisi e outros tantos parlamentares, vários movimentos de esquerda mais à direita. O pedido, ele é inepto. Né? Quem é da área, principalmente penal ou do administrativo sancionador, sabe que uma acusação ela tem que ser clara, objetiva. Não é que ela tem que ser curta, mas ela tem que ser precisa. O que eles fizeram ali? Eles pegaram todos os pedidos de impeachment que já estavam na Câmara, fizeram um resuminho de cada um, entendeu? Na hora de descrever os fatos, no lugar de descrever o que eles entendiam como crime, eles fizeram um resuminho de cada pedido que já estava em trâmite. Depois eles pegaram tudo que no presidente desagrada, tudo, e colocaram como crime de responsabilidade. Porque ele não adota tal linha na área ambiental, porque ele é responsável pelo genocídio dos jovens negros. Aí é opinião, né?
Ele não faz a demarcação das terras indígenas. Então, isso não é uma acusação. Quando eles chegam num ponto que juridicamente seria relevante, que é esse contrato da Covaxin, que precisa ser olhado com vagar, com cautela, né? Eles dizem assim, isso também, mas isso ainda está em investigação. Então, o único ponto que poderia dar sustentação a um processo de impedimento, eles próprios escrevem na denúncia que ainda vão investigar. Então, não tem condições de uma denúncia como essa ir adiante, né? Então, assim, vamos supor que nessa investigação fique evidenciado que o presidente, que um filho dele participou desse tal contrato, ajustou algum tipo de recebimento, né? Aí muda. Então, assim, até este momento do aparecimento deste contrato que está sendo analisado, inclusive foi suspenso, é importante frisar. A CPI, a meu ver, não tinha nada de consistente, porque diante de uma doença nova que fragilizou o mundo, não dá para você tirar um presidente porque ele acha que máscara é algo desnecessário, porque ele defende que tem que tratar no início da doença, como também não dá para tirar um governador porque ele decide fechar, porque o mundo inteiro, né, tem líderes que estão fechando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Nós temos que olhar a situação concreta, né? Se eu falar assim, você nunca vai apoiar o impeachment do Bolsonaro? Não, depende do que aparecer. Agora, por posicionamentos, né, diante da doença, posicionamentos que têm, vamos dizer assim, têm aceitação pela sociedade, né? Eu tenho parentes petistas que são resistentes à máscara, que são resistentes a essas medidas todas, que tomaram remédio quando adoeceram. Então, assim, nem é uma questão de ideologia, é uma questão de posicionamento perante uma doença nova, que é um desafio para o mundo. Nesse sentido é que eu tenho chamado as pessoas à reflexão. A gente não pode aproveitar, porque ninguém gosta desse presidente, juntar tudo que desagrade e dizer que isso é motivo para afastamento. Não existe recall no sistema jurídico brasileiro. É que ele me desagradou, então eu vou tirar. Não é assim que funciona. Você vê que há uma linha de coerência na declaração da deputada, desde a primeira vez que ela fala sobre o assunto até hoje, há uma linha de coerência, doutor Vitor Vitório. O som está desligado. Agora sim, acho que foi, né? William, mais uma vez aqui cumprimentar a participação da deputada Janaína, agradecer aí por disponibilizar seu tempo para que possamos aí conversar. E quanto à questão do André Mendonça, pegando o gancho, vai também a minha pergunta, deputada. Eu penso que o André Mendonça, lógico, santista, eu também sou santista, somos aqui da Baixada Santista, acho que isso é importante para a gente, quem sabe ter esse olhar, essa representatividade, mas mais do que isso, né? Eu sou advogado militante, e às vezes a gente vê muita gente falar que é advogado, mas tem só a carteira da OAB e não é advogado militante. Mas aqui somos os três que estamos aqui na bancada e ministramos aulas, então, quer dizer, estamos aí vivendo, respirando direito. E ter um advogado, né, na representatividade no STF, no meu ponto de vista, é muito importante, especialmente pelo fato de que hoje nós temos 2 de 11 ministros que são provenientes da carreira jurídica, assim por se dizer, porque que é o ministro Fux, era juiz e também a ministra Rosa também era juíza. Então, quer dizer, ter um advogado, né, alguém que possa ter esse olhar da militância da advocacia, eu penso que é muito importante. Todos nós que militamos, e aí a deputada que é doutora em direito penal, é a minha área, né, que também militou, que eu acompanho a carreira, tem uma responsabilidade gigante de ter aí a atribuição de 2 milhões, né, de pessoas que depositaram a confiança na senhora. Então, a minha pergunta, e na verdade é uma ponderação sobre uma questão que todos os advogados, especialmente os militantes na esfera criminal, têm, é sobre a questão das decisões judiciais, né? Por quê? Porque nós vemos aí, quem milita mesmo, vê que hoje não existe mais, né, o princípio constitucional da presunção de inocência, né? O indúbio pro réu, né? A gente vê isso constantemente nas decisões, nas sentenças proferidas nos juízos aí, crime, né? Especialmente.
Como é que é, William? Não precisa nem ter crime, né? Que a gente tá vendo na CPI. O cara não precisa nem ter crime. Não precisa ter crime. Já prevaricou e ponto final. Hoje é isso aí, né? O cidadão vai ser submetido ao judiciário. Peraí, vamos prender primeiro para a gente ver o que acontece e tal. Eu, particularmente, penso que um pouco disso é reflexo da Lava Jato, mas, enfim, já é uma outra questão ainda mais sensível. E o contraponto que eu gostaria de saber, principalmente que a deputada tem essa enorme atribuição dos 2 milhões de votos, está no Legislativo, o que os governos poderiam fazer? A gente sabe também que o Judiciário está assoberbado. São muitas ações, né? Poucos juízes, poucas varas, poucos assistentes, enfim, né? E isso, para mim, não é justificativa de que tenham decisões Ctrl-C, Ctrl-V, decisões copiadas e coladas, decisões que simplesmente dizem, olha, o crime é de maior potencial ofensivo à sociedade, e aí sobrepor, então, a presunção da inocência ao indúbio pro società, a presunção de que, na dúvida, então vamos manter o cara preso mesmo, que ele pode voltar a delinquir. Essas decisões genéricas me incomodam demasiadamente, como militante na área do direito, e eu não só milito na defesa dos interesses daqueles que estão ali segregados ou não, mas também faço assistência à acusação e vejo isso dos dois lados. Eu gostaria de saber da deputada o que ela pensa sobre essa questão, especialmente dessas decisões do Poder Judiciário, no que diz respeito a sobrepor o indúbio pro società sobre o indúbio pro réu, e o que poderia ser feito aí por parte da deputada, do governo, para tentar melhorar essa condição aí que a gente vê do Judiciário também. Olha, o que eu penso é que nós estamos colocando, seja para um lado, seja para o outro, a forma acima do conteúdo. Tanto quando se pega uma investigação, uma operação, né, que durou anos, que foi confirmada nas mais diversas instâncias, e aí se cria um argumento formalista para anular tudo, inclusive as próprias decisões do órgão, que foi o que fez o Supremo, né? Tanto isso é chocante, inadmissível e insustentável, sob o ponto de vista jurídico, como é chocante, inadmissível e insustentável passar por cima das garantias individuais do ser humano para dar uma resposta sem olhar o caso concreto. Então, seja para absolver, seja para condenar, eu sempre defendi olhar a situação concreta, né, com suas peculiaridades, principalmente na seara penal, não se pode trabalhar com modelos. Eu sempre tive assim, a péssima impressão quando chega um estagiário, começa uma pessoa no escritório e fala, me dá um modelo para fazer tal coisa. Não tem modelo para direito penal. A gente tem que estudar o caso, ler o inquérito na íntegra, ler os depoimentos, refletir, imaginar aquele mesmo caso concreto. Sempre falava isso para os meus alunos, pega o caso concreto, coloca outros agentes, avalia se você decidiria da mesma forma, para saber se você está praticando um direito penal dos fatos ou um direito penal de autor, que é aquele que muda de acordo com as partes envolvidas. Então, é um exercício de justiça mesmo que precisa ser feito. Eu penso que o ensino do direito, doutor Vitório, está muito ideologizado. Está muito ideologizado. Os professores também se apegam à forma, ensinam de maneira muito mecanizada. E é da faculdade que vão sair os advogados, os promotores, os juízes, os desembargadores. Muitos dos meus alunos hoje já são desembargadores, e eu percebo nas decisões, muitas vezes, como eu era minoritária na USP, minha mentalidade é muito minoritária, eu percebo assim, a marca da USP nas decisões, e isso muitas vezes me assusta. Não só quando tem condenações, mas também quando tem uma exculpação por princípio. Então, assim, tem muitos casos em que ocorrem afastamentos da responsabilidade por princípio. E isso também gera iniquidade. Então, o desafio que se tem no direito hoje é voltar a buscar a justiça, é voltar a buscar a proporcionalidade. O direito penal, ele exaltou tanto o direito processual penal, não sei se porque os professores de processo penal são professores assim, muito fortes, muito respeitados, mas aquela área do direito, que era a área adjetiva, vamos dizer assim, eles não gostam que a gente fale isso, os processualistas detestam, mas
aquele braço que era o adjetivo do principal passou a ser o principal. Então, hoje, é raro um advogado debater o mérito da acusação. Podem reparar, né? Entrar na discussão da imputação. Não, né? Tudo é a forma, a nulidade. Então, as formas ganharam, se agigantaram. Na própria CPI, é muito complicado, porque, apesar de eu estar deputada, eu sou advogada, não estou atuando agora, estou com dedicação integral ao meu mandato, mas eu tenho que respeitar o código de ética da advocacia, então não posso criticar o trabalho de colega. Mas se a gente olhar para a CPI, quem ali está enfrentando a acusação? Quem ali está debatendo mérito? Não, são HCs para ficar em silêncio. Isso, para mim, não é justiça, isso, para mim, não é direito, entendeu? Direito é você ter o cuidado de descer no pormenor, né? De mostrar, de convencer a autoridade. Eu sei que o certo é a acusação convencer da culpa, mas, na prática, isso nunca aconteceu. Nunca, nunca. Eu, como advogada, era uma criatura mais insuportável ainda do que como deputada. O cidadão batia na minha porta, eu exigia tanto documento, tanta coisa. Ele falou, mas é para a senhora me defender, não para eu me defender da senhora. Eu falei, amigo... Aí, quando eu insistia que a gente tinha que provar a inocência, as pessoas diziam assim, não, doutora, mas é o Ministério Público que tem que provar a culpa. Eu falei, se o senhor for com essa cabeça, vai ser preso. Entendeu? Porque, assim, essa presunção de inocência que está nos livros, que está na Constituição, na prática nunca existiu. E quando o processo ficou maior que o direito propriamente, né, a discussão da justiça se perdeu. Hoje a gente raramente vê uma discussão do que é justo, do que é injusto, do que foi feito, do que não foi feito. Então, assim, você tem situações que são coletivizadas. Ontem eu atendi a secretária de Segurança Urbana de São Paulo, ela vinha falando dos casos, né, dos guardas municipais que agem ali na região da Cracolândia, todos são acusados de exorbitarem na sua atuação, e a Defensoria e o Ministério Público e os guardas são afastados preventivamente. Eu falei, ninguém para olhar qual era o conflito que ele estava enfrentando, entendeu? Ninguém para olhar. Então, assim, é muito duro quando a ideologia, né, compromete o direito, seja para um lado, seja para o outro. Não sei também se eu me estendi demais, se eu respondi. Não, faz parte. 8 horas e 27 minutos. A gente vai até as 8h30 com Sem Papas na Língua, na transmissão em parceria com a Impacto FM 101,3. Então já vou agradecendo os nossos ouvintes que nos acompanham através da rádio. Mas a gente vai continuar um pouquinho mais, porque tem muita mensagem aqui, e eu peço o tempo da deputada Janaína Pascoal, se ela pode ficar mais 5 minutinhos aqui com a gente, só para mandar algumas mensagens para os nossos internautas aqui, porque tem muita mensagem, e tem a pergunta do doutor Rafael Quaresma aqui, contemporâneo, já participou de eventos com a deputada Janaína Pascoal, e ele vai fazer a pergunta dele. Então, já agradecendo aqui o pessoal da Rádio Impacto FM 101,3, obrigado, continuem, compartilhem, continuem aqui na internet, no YouTube, no Facebook, também no site conexão013.com.br e também no aplicativo que você baixa na Play Store gratuitamente, que é o Conexão 013. Rafael Quaresma. Vamos lá. Bom, primeiro agradecer aqui a presença da deputada, sem dúvida que engrandece, enobrece aqui o nosso programa. Eu falei fora do ar, deixo registrado aqui agora no ar, que sou um desses 2 milhões de eleitores da deputada, como disse o doutor Vitor, né? Tem essa legião, se eu não me engano, a mais votada do Estado. Eu e a minha família fomos eleitores da senhora em 2018, até porque, né, a minha família é de advogados, né, os meus pais são advogados, e nos identificamos muito com a senhora em relação ao seu posicionamento, a essa postura, e mais do que isso, me parece que é o que está em falta no mundo da política, a sua credibilidade. Eu emendo, né, nessa colocação inicial, e atento ao tempo aqui, nós não combinamos, deputada Janaína, senão eu teria que ter feito a pergunta antes do doutor Cláudio, porque a minha pergunta antecederia essa provocação inicial do doutor Cláudio, que já que a nossa audiência é, né, de pessoas jovens aqui, daqueles que estão conhecendo a política, se familiarizando com a política, eu gostaria de saber da senhora
qual é o que pode ser dito aos cidadãos que veem na política uma possibilidade de mudança, como eles podem participar, se devem participar, e se a senhora tem uma boa experiência disso. Aí já acho que fico próximo da provocação do Dr. Cláudio, mas ele levou mais para a questão do impeachment. Eu diria o seguinte: pós-2018, todo esse desgaste, a gente imagina, toda essa mudança de vida, acredito eu, que a senhora sofreu, não é? E vem ali sofrendo pelo exercício do mandato, se tudo isso vale a pena, se a senhora não se arrepende, e compartilhar essa experiência, se é possível incentivar os jovens para participarem da política, ou nós, infelizmente, devemos nos conformar com aquela máxima ou com aquele conhecimento vulgar do senso comum que diz que na política a pessoa acaba se sujando, a pessoa não consegue fazer valer ali os seus princípios. O que a senhora pode compartilhar conosco em relação à sua experiência? Eu sou uma entusiasta, né, da entrada de jovens na política, das pessoas se prepararem para ocuparem os cargos, todos os cargos. Eu sempre falei para os meus alunos: se você não se prepara e se disponibiliza a ocupar as posições, outra pessoa vai ocupar e pode eventualmente utilizar aquela posição para uma finalidade ruim. Tenho muita preocupação, porque eu vejo que os jovens hoje estão muito nas redes sociais, o que não é algo em si ruim, mas a leitura ficou muito prejudicada. É muito comum as pessoas sequer lerem uma matéria de jornal ou de um blog na íntegra. Leem a manchete, replicam a manchete, criticam de acordo com a manchete, e, em regra, a manchete não tem nada a ver com o que está escrito no texto. Então, não importa qual a posição que esse jovem ou esta jovem que vai ocupar, precisa estar preparado. Entendeu? E eu sinto isso, as pessoas me procuram muito. Não, doutora, eu quero sair candidata a vereadora, a deputado. Me ajuda aí a montar uma página para eu ter uma boa votação. Eu acho tão engraçado, entendeu? Porque as pessoas acreditam mesmo que as redes sociais são o conteúdo. Não são. As redes sociais são apenas um veículo, né? Precisa ter o conteúdo. Então, assim, o que eu mais recebo currículo é tão interessante, doutor Quaresma, eu mais recebo currículo de gente querendo cuidar das minhas redes. E eles já mandam uma análise, né, de que eu sou muito ruim de redes, que eu poderia potencializar o meu alcance, que os meus assessores são péssimos nas postagens. E aí, quando eu digo que sou eu que faço as minhas postagens, eu que cuido do meu Twitter, eu que cuido do meu Face, não, mas a senhora precisa de alguém. Eu falei, olha, eu até tenho uma pessoa que poderia fazer isso, mas eu gosto de fazer do meu jeito. Então, assim, é difícil você receber um currículo e os salários da Assembleia são altos, entendeu? É difícil você receber um currículo de alguém que queira fazer pesquisa com você, queira desenvolver projetos bons com você, de lei, entendeu? Não, só querem cuidar das redes, só querem fazer postagem. Então, o que eu chamo a atenção da juventude de hoje é para fugirem dessa superficialidade, né? Isso aí está matando a juventude de hoje, está colocando a nossa sociedade numa posição assim muito rebaixada. Os próprios políticos acreditam que estão trabalhando quando estão no Twitter, né? O Twitter pode ser um veículo de divulgação de ideias, de divulgação do trabalho, mas aquilo não é o trabalho em si, né? Então, assim, preparem-se, leiam os clássicos. Eu acho que a leitura dos livros de teoria do Estado, essa leitura é fundamental para a ocupação de qualquer posição, seja política, seja na área jurídica, e enfrentem o desafio. Não precisa fazer coisa errada estando na política, não precisa. Agora, é uma atividade de risco. Em que sentido? Você trabalha com outras pessoas, não sabe o que essas outras pessoas eventualmente podem fazer, entendeu? Se eventualmente podem querer te prejudicar em alguma situação. E é uma área assim, de muita concorrência, de muita falsidade, entendeu? Mas quem, por exemplo, lidou no âmbito universitário, sabe também que a vida universitária não é fácil.
né? Não é fácil. Também tem muita ciumeira, muita fofoca, entendeu? Acredito que em grandes empresas não seja diferente. Então, é a vida a ser enfrentada. A decisão é de vida. Eu quero me dedicar ao bem comum, né? Eu quero tentar colocar o meu conhecimento a serviço do bem comum. Se sim, vou me preparar para enfrentar esse desafio, né? E aí eu tenho sempre dito, o povo decide, sobretudo se a gente estiver falando de um cargo que depende de votação, né? Deus decide por meio do povo, né? Deus decide por meio do povo. Você se prepare e se voluntaria. E aí a gente vê o que vai acontecer. Mas eu entusiasmo sim, porque se as boas pessoas não ocuparem, outros vão ocupar. Exatamente. Enquanto os tolerantes tolerarem, os intolerantes vão dominar. 8h35, preciso mandar um beijo muito especial, porque o pessoal da Impacto FM, a nossa rádio, que inclusive é uma rádio evangélica, muito obrigado, graças a Deus, beijo carinhoso no coração de vocês. Eles ficaram com a gente até agora, pelo fim da resposta da deputada Janaína Pascoal, ficaram com a gente, muito obrigado, mas vamos seguir a programação normal, 8h36, mas eu tenho tanta mensagem aqui, deputada, mas eu vou ler algumas, tá? Bom dia, parabéns pelo programa, Rodrigo Zogaibe, Natanael Lima, adora Janaína, Guilhermina PG, Rubens Abreu, começando bem o meu dia, Canto do Forte, Praia Grande, PG é Praia Grande, tá? Silvio Dantas. Eu cresci na Cidade Oceana. Ah, cresceu na Praia Grande, então vinha também, vinha com a farofa, né? Igual a mim, né, deputada? O frango e a farofa, a gente vinha de Fiat 147 para Praia Grande. Manda um beijo para minha tia Lurdinha, que mora na Praia Grande. Ô, tia Lurdinha! Eu conheço bem. A tia Lurdinha me conhece desde a época do Balanço Geral, com certeza absoluta. Então, tia Lurdinha, um beijo para a senhora, viu? O Coronel Oliveira, eu gostaria de elogiar publicamente as ações que o Conexão vem tomando em relação aos convidados. Parabéns pela performance. Coronel, muito obrigado, a gente agradece também, viu? Abraço de Santo André, São Paulo. Cássio Navarro, parabéns pelo excelente trabalho. Cássio Navarro é político de Praia Grande, né? Tem mais participação. Ó, Caio França, deputado estadual. Que honra ver a nossa deputada falando para a nossa Baixada Santistas. Beijo no seu coração. A de São Vicente. Obrigado. Guto Brito, começando bem meu dia com vocês. Enseada Guarujá. Roberval Mendes, bom dia. Essa deputada me representa. Ela será candidata à reeleição, sim ou não? Não. Não será? Não. Veja, a política é muito fluida, né? Mas o meu plano hoje é concorrer ao Senado. Ah, tá, ok. Não será candidata à reeleição como deputada estadual. Provavelmente vai se lançar ao Senado. Pronto, respondido aqui. Beijos, Macuco Santos. Cássia Antunes Amignon. Linda Janaína, São Vicente, Hélio Campos, não deve ser fácil conduzir o país, estar no lugar do nosso presidente. Carlinhos Aguiar, o que a deputada acha daquele meme que fizeram? Bom, aí, deputado, fizeram um meme com a deputada. Hã? É o da bandeira? É o do Bruce Dixon. Bruce Dixon não é o do... Não é o do Iron Maiden, Bruce não? Dixon é o vocalista... Do Iron. Quer ver só? A deputada deve ter visto já. O que a deputada acha sobre esse 8h38. O que ela acha desse meme? O meu único ressentimento ali é que eu não estava cantando de verdade. Poxa vida! Mas vamos assistir aqui, vamos ver. Muito bem, pode tirar aqui, foi só um meme e lembrou aqui até a atitude do Bruce Dixon. Quem conhece Iron Maiden sabe do que eu tô falando, né?
da forma como ele se expressa no palco e tal, e é o vocalista da banda Iron Maiden. Quer dizer que... Pena não saber cantar, porque assim, o cabelo eu já tenho, né? De roqueira. O cabelo de roqueira. Mas é roqueira mesmo ou não? Oi? Não entendi. É roqueira mesmo ou não? Eu gostaria. Não, eu gosto de rock, eu gosto. Muito bem. Muito. Quem mandou aqui foi... Infelizmente. Quem foi que mandou aqui, meu Deus do céu? A Bruce Iron Maiden na convenção. Foi na convenção do PSL aquilo, né? Não, foi um ato pró-impeachment em frente ao Largo São Francisco. Tá, ato para impeachment. Só então corrigindo aqui. Itanhaém, em São Paulo. É o Carlinhos Aguiar que mandou aqui. Itanhaém, que disse que votou na deputada. Ariovaldo Menezes Strati, beijos de Mococa, Minas Gerais. Flaviano Cury, beijos aqui para o pessoal de Mongaguá, beijo para Mongaguá. Também o Maurício Cavione, salve para nós aqui, salve, família Guarujá. Marcela Maia, parabéns pelo programa. Encruzilhada Santos, Rúbia Maria Adoro Janaína, me representa, beijos, Catiapuã, São Paulo. E o Alex Oliveira diz assim: o STF é um órgão colegiado, pouco importam os entendimentos de um ou dois ministros acerca da LSN. Ele diz que o Brasil é o campeão mundial de impeachment. Pois não? Com todo respeito, eu discordo. Muito embora seja um órgão colegiado, se nós fizermos um levantamento do número de decisões monocráticas que são aplicadas imediatamente e ficam anos vigorando, né, vamos chegar à conclusão de que as decisões monocráticas são mais numerosas do que as colegiadas. Então, é preocupante, sim, quando temos 1, 2 ou 3 ministros que têm pensamentos assim muito específicos, né, determinados com relação a certas matérias. Por exemplo, eu imagino que o ministro Mendonça seja pró-vida. Quero crer que sim. Mas se fosse indicado um ministro que não é pró-vida, eu ficaria preocupada, porque pode dar uma liminar, uma decisão monocrática, por exemplo, legalizando completamente o aborto no país, entendeu? Então, essa ideia confirmar... do Supremo colegiado, ela tem que ser olhada com certa cautela. Muito bem, são 8h42, colegiado no sentido de confirmar ou não decisão monocrática, né? Sim, mas é que ficam anos valendo as decisões monocráticas, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Então, indiretamente, acaba sendo, doutor Rafael, doutor Vitor e doutor Cláudio Cândido, decisões, muitas delas monocráticas, né, de liminar. Sim, os próprios inquéritos instaurados pelo ministro Alexandre, eles demoram para passar pelo pleno, entendeu? Então tem que tomar cuidado, é mais monocrático o Supremo do que colegiado, infelizmente. Muito bem, 8h42, doutor Vitor Vitório, estamos encerrando aqui o nosso Sem Papas na Língua, infelizmente. Queria ficar a manhã inteira conversando com a deputada Janaína Pascoal aqui e também fazendo perguntas dos nossos web espectadores, viu, deputada? A gente chama os nossos internautas aqui de web espectadores, porque eles são da internet, mas assistem a gente e também ouvem, né? Sim, muito legal, que bom. Doutor Vitor. Eu agradeço muito o convite, então, não sei se tem alguma outra pergunta, fico à disposição, mas agradeço, uma honra poder participar. Desejo saúde para todo mundo, todos os web espectadores, os colegas de bancada. Já aprendeu, nós vamos mandar currículo para a deputada para ver se a gente cuida da sua rede social, tá? Mas a gente também, eu tenho aqui mais de 35 projetos de lei que a gente vai encaminhar também para a deputada, aí pode ajudar um pouquinho. O que você acha, Vitor? Não, mas eu acho assim, o jovem tem que se preparar para debater ideias, entendeu? Para chegar num órgão técnico e fazer pesquisas. Isso é uma outra coisa. As casas legislativas deveriam ser, assim, o berço da técnica. E não são. Ainda tem muita mentalidade de que o assessor é aquele cidadão que vai ficar pedindo voto, né? E quando a gente senta com um potencial assessor e fala, olha, você vai pesquisar tal tema, você vai levantar tais e quais decisões, o impacto de uma lei num outro estado. Nossa, mas era isso que eu tinha que fazer? Então, assim, a gente precisa quebrar a mentalidade que vige no país.
entendeu? E o isso não jovem se faz precisa, com- o jovem se faz precisa com acampar, humildade. né? O jovem Oi? precisa acampar a política, literalmente, né? Mas o problema não é só do jovem. O próprio político, mesmo o antigo, ele tem essa mentalidade de que o assessor vai pedir voto, entendeu? Vai ficar andando e pedindo voto, né? Você não tem um trabalho técnico desenvolvido. Isso é muito ruim, por isso que eu defendo firmemente reduzir o número de parlamentares em todas as casas legislativas, não só para economizar, mas também para qualificar mais, para que todos os parlamentares estejam mais expostos para quem que tem que defender pontos de vista, entendeu? Que tenham que produzir material de qualidade, né? Mas isso, percebam, é uma mudança de mentalidade. A deputada federal Renata Abreu apresentou uma reforma política no Congresso. Em nenhum momento se fala em reduzir o número de parlamentares. Então, assim, é uma reforma política que vai reformar para nada. Falo isso respeitosamente, mas tem que falar. Vai, inclusive, piorar o que está tramitando no Congresso. Mas aí é conversa para mais de hora. Para mais de hora, doutor Vitor Vitório, doutor Rafael Quaresma, doutor Cláudio Cândido, por favor, pode ficar à vontade e se despedir da deputada estadual Janaína Pascoal. William, quero agradecer mais uma vez aí o convite da gente estar aqui podendo discutir assuntos tão relevantes. Eu sei que é cedinho, com esse tempo mais friozinho, o pessoal fica mais acanhado de participar, mas eu vi que hoje realmente foi muito interessante, muita gente participando. Deixar um abraço a todos que participaram, inclusive, como a deputada falou, né, a presença dela foi muito importante para nós da bancada e para todos que assistem aí, porque discutir temas de tamanha relevância, com uma pessoa que está ali, combatente, dentro daquilo que é a atribuição de deputado, é importante. Tivemos aí também a participação do deputado Caio França, o ex-deputado Cássio Navarro também, aqui da nossa região, Praia Grande, São Vicente. Quer dizer, uma audiência que realmente é seleta. É uma alegria estar mais aqui mais uma vez. Quero deixar um abraço para o doutor Cláudio Cândido, um abraço para o Rafael, Leandro Matsumoto, que não esteve aqui, doutora Elizabeth, e agradecer mais uma vez aí a participação da deputada Janaína. Um abraço a todos, uma boa quarta-feira. Obrigada. Doutor Rafael. Bom, também quero agradecer, dizer que é uma honra, uma satisfação participar do programa com a deputada Janaína e desejar sorte e sucesso nessa caminhada e que continue fazendo a política, deputada, com esse P maiúsculo e com essa credibilidade que entusiasma a todos nós e serve como uma luz no fim do túnel. Eu quero muito que a senhora seja a regra e não a exceção quando nós pensamos em política, sobretudo para as futuras gerações. Eu não me preocupo por mim e comigo, porque o meu caminho já está trilhado, mas eu tenho 2 filhas pequenas e sinto muito em pensar que deixarei para elas um país pior do que eu recebi dos meus pais. E isso eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe em sã consciência deseja para o seu filho. A senhora, tenho certeza, nos ajuda e nos dá esperança a mudar esse prognóstico e fazer com que o nosso país tenha o mínimo de credibilidade e o máximo de eficiência lá adiante. 2022 no Senado, eu conto com a senhora. Obrigada, querido, obrigada. Doutor Cláudio. Bom dia. Foi uma grande satisfação ter participado nessa bancada hoje com a deputada Janaína, e eu quero agradecer ao nosso internauta, viu, William, por ter compartilhado esse vídeo. Eu não tinha visto esse vídeo, mas, olha, ficou muito legal, viu? Olha, a deputada, viu? O movimento com a música demonstrou muita... né? E o meme ficou uma motivação muito grande, mas é isso que precisa para o político, tem que ser motivador, tem que se expressar não só com palavras, mas também com gesto, com expressão corporal, e a deputada faz isso muito bem. Parabéns, a senhora é uma revelação da política, da nova política, e tem que ser um incentivo para a juventude, para que siga e se mantenha com irresignação, né? Porque senão as coisas não mudam. Parabéns. Fico feliz de ter participado mais uma vez com o doutor Vitório, com o doutor Quaresma. É uma satisfação tê-lo agora de maneira frequente conosco na bancada.
tá? E que tenham todos uma ótima quarta-feira. Muito bem, deputada Janaína Pascoal, só vou pedir, quando a gente encerrar, eu pedi para a deputada ficar um segundinho, porque nós fazemos aquela famosa foto. Aí nós vamos ver se a gente troca de lugar e coloca a deputada no meio aqui, onde eu estou como apresentador aqui, para que a gente possa valorizar ainda mais a imagem. Pois não? Foto que nós postaremos nas nossas redes também. Vamos postar. A deputada nas fala nossas das redes, ó, a gente vai compartilhar. Só pergunta para a deputada, já tinha falado sobre essa intenção de disputar o Senado por São Paulo? Já tinha falado. E tem sim, disputa dentro do PSL? Não entendi, desculpa. Não entendi o que você falou. Disputa para disputar o Senado dentro do PSL? Olha, o partido queria que eu saísse ao governo. Então, assim, o desejo do partido é diferente do meu. Né? Não digo que haja uma disputa, há uma divergência respeitosa. Sim. Por isso é que eu digo que essas questões têm que ter calma para decidir. Eu gostaria de ajudar o país, né, nesse momento próximo. Mas vamos ver, né? Tudo está sendo avaliado com calma. Né? E, assim, eu defendo candidatura avulsa, isso dificulta a minha vida dentro de qualquer partido. Né? Vamos com calma. Muito bem, mas já lançamos aqui no Sem Papas na Língua, porque aqui é Sem Papas na Língua mesmo, que há uma grande possibilidade da deputada estadual Janaína Pascoal pelo PSL, de lançar a senadora, o candidato a senadora em 2022. Queria agradecer a participação mais uma vez, deputada, muito obrigado. Tem sempre as portas abertas aqui no nosso Conexão Notícias. Fique absolutamente à vontade. E a gente vai encerrar aqui o nosso Sem Papas na Língua, 8h51, agradecendo doutor Vitor Vitório, doutor Cláudio Cândido, doutor Rafael Quaresma pela participação. Vamos encerrar com um meme da deputada para a gente fechar com chave de ouro esta participação e essa entrevista de quarta-feira do Sem Papas na Língua. Muito obrigado. Peço só a deputada que segure um pouquinho para a gente tirar aquela foto lá, tá bom? No final do nosso Sem Papas na Língua. Todos. Muito obrigada pelo diálogo. Muito obrigado você que nos acompanhou, que nos acompanha, e compartilhe com todos os seus amigos informações, notícias, porque aqui no Conexão 013 é Sem Papas na Língua. Muito obrigado. Vamos ver o meme.